Olá, pessoal, tudo bom? Estou muito feliz com essa nossa primeira aula oficial, onde realmente a gente vai entrar no que interessa. E é tão importante, mas tão importante, que eu peço que vocês possam estar aí com total atenção. Se possível, coloca o celular aí no modo avião, pega uma caneta, também vai rabiscando, que a gente consegue, assim, fixar melhor. E essa parte é muito importante, que nós vamos falar de bio. O que é a bio? A bio é a biografia. E por que é tão importante? Porque as pessoas estão navegando na internet, elas têm tantas opções, elas têm tantas opções de perfil para olhar, de reels. Então, é muito conteúdo instantâneo a cada segundo. Então, quando a pessoa chega até o nosso perfil, às vezes a gente faz um certo até esforço para elas chegarem até lá. O que elas precisam? Elas precisam ter clareza do que vão encontrar lá. E a nossa bio é o nosso cartão de visitas, porque hoje em dia ninguém mais fala, Maíra, qual é o teu site? Não, elas perguntam, Maíra, qual é o teu Instagram? Concordam? Então, quando as pessoas chegam no meu Instagram, elas precisam ter clareza. Mas afinal, quem é essa Maíra? O que ela faz da vida? O que eu vou encontrar nesse perfil? Então, nessas poucas linhas que eu tenho, é muito importante que a gente haja de maneira estratégica, clara e assertiva. E saber estruturar uma boa bio, que vai desde a logo até as palavras assertivas, palavras estratégicas, foi algo assim, foi um ponto fundamental que a Gi me ensinou a estruturar uma boa bio. Tanto que a minha bio, ela muda, ela não está sempre a mesma. Às vezes, a cada semana eu mudo, a cada 15 dias, porque vai depender do que eu quero comunicar naquele momento. Por exemplo, a gente coloca, às vezes, um link estratégico, uma palavra estratégica, mas o que é importante, que a Gi vai explicar muito bem para vocês na aula de hoje, é que nós temos alguns segredinhos na bio que a maioria das pessoas não sabem. Por exemplo, lugares que é quase que um Google do Instagram, que são lugares pesquisáveis. Então, essa aula eu considero uma aula importantíssima que em alguns momentos, inclusive, vocês poderão voltar para rever. Será que eu estou fazendo certinho? Porque é muito, muito importante. Uma bio organizada, que a gente costuma falar, né, Gi, que é a sala da casa, a sala de estar. Sabe quando a pessoa vai te visitar? Aqui em casa acontece direto, gente. A gente tem criança, então, tipo assim, o porteiro avisa: ó, a Giane tá aqui no portão. Fernando, a Gi chegou. Dá uma organizada, bota as roupas ali. Sabe aquela coisa? Não sei se acontece na casa de vocês, aqui em casa acontece direto, ainda mais casa que tem criança. Então, a nossa bio é isso. Vou fazer uma live com um médico, vou fazer. Gente, tem que dar uma organizada, não dá para ficar tudo bagunçado, tudo jogado de qualquer jeito, né? Então é mais ou menos isso, Gi. Agora passo para ti, então, né? Passar aí a parte aí do importantíssima, né? Que é aquela parte assim de realmente o que colocar, os pingos nos is, né? Então eu quis passar para você só um pouquinho da importância de ter uma bio organizada, clara. Porque sabe o que acontece muito, Gi, que eu percebo? Eu entro num perfil. Chega nesse perfil, quase não tem informações, a pessoa nem usa os caracteres, e a gente fica, tipo, meio boiando, meio perdido, assim, e aí eu perco o interesse. Se a bio não está alinhada, eu perco o interesse, e o pior, não me passa credibilidade. Por exemplo, aqui eu estou me apresentando como uma profissional da área da saúde. Eu preciso que as pessoas me deem a credibilidade devida, desde a foto até as informações. É isso, Gi? É isso. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre como que a gente organiza a casa, né? Costumo dizer que a bio do Instagram é como se fosse a recepção de um consultório, de um escritório, né? É a forma como tu te sente quando tu chega num ambiente, né? O que está te transmitindo, né? Que informações tem ali, como que tu percebe aquele espaço onde tu chegou. Então é isso. A gente tem aqui alguns itens importantes que funcionam como um lembrete para que a gente não deixe passar nada, né? Não deixe de revisar, ver se está tudo ok e organizar, então, esse nosso espaço tão importante. A gente sempre começa
pela foto do perfil, né? Ou logotipo. Então, isso é bem relativo, não existe uma regra, e eu tenho uma máxima, né? A Maíra já me estou falando isso muitas, muitas e muitas vezes, e eu vou continuar falando, porque para mim é um grande fato. Nada é para todo mundo. Então, a gente tem que sempre ter o bom senso, né? E, se for o caso, até trocar uma ideia com alguém que a gente tenha, né, confiança, para tirar uma dúvida, pegar uma orientação. Mas, assim, a bio pode ter uma foto, assim como pode ter um logo. Então, no caso de vocês, do negócio de vocês, o que seria mais adequado? Vocês vão avaliar com base no que a gente vai conversar aqui um pouquinho, tá? A gente sabe que dentro da rede social, cada vez mais a gente fala sobre a importância de humanizar, né? De sentir que tem outra pessoa por trás daquele negócio, daquela empresa. Então, em muitos, muitos, muitos casos, faz sentido a gente ter uma foto. Uma foto pessoal, né? Essa foto, se a gente optar por usar a foto, ela tem que ter um bom contraste com o fundo. Então, se eu estiver usando uma roupa muito próxima da cor do fundo, não vou destacar naquele cenário, naquela imagem. Então, de preferência que eu tenha um contraste entre a minha pessoa e o fundo. Luz, iluminação é importante também, de preferência que esteja bem claro o ambiente para fazer essa foto. Obviamente, né, a nossa apresentação pessoal deve estar adequada e a gente pode usar um sorriso, se isso fizer sentido, né? O sorriso também, dizem que é os olhos, né? E o sorriso é a janela da alma, então pode trazer muita conexão, uma boa expressão. E a gente também pode considerar a questão do enquadramento. Então, por exemplo, aqui onde vocês estão nos enxergando, vocês estão enxergando o rosto e uma parte aqui, né, dos ombros, e isso tá ok, porque se eu tivesse muito distante, quanto mais eu me afasto, menos conexão vocês têm comigo, menos vocês me enxergam. É quase como se inconscientemente a gente fosse perdendo clareza do que a gente está vendo, né? Então, é importante a gente ter uma certa proximidade ali, tá? Então, se for uma empresa, né, algo muito corporativo, então, nesse caso, eu recomendo o logotipo, tá? Então, é algo muito corporativo, é algo que daqui a pouco eu não vou até pessoalizar tanto na comunicação, ok, usar o logotipo, tá tudo certo também, vocês vão sentir. Acho que essas são algumas considerações importantes sobre a foto ou o logotipo que vocês vão poder estar escolhendo e avaliando, tá? Posso seguir aqui, Maíra? Depois a gente... Ou tu quer pontuar alguma coisa? Teu microfone está fechado. Um detalhezinho que eu acho bem importante é o seguinte, fotos de óculos escuro, né? Não é legal, assim, às vezes foto de óculos escuro, com um chapéu que tapa um pouco o rosto, eu acho bem importante mostrar bem o rosto, né? Porque quando a gente fala em Instagram, é uma rede social de relacionamento, as pessoas querem se relacionar umas com as outras, né? Por isso que até mesmo os perfis de empresas, de negócios, sempre os que se destacam trazem a humanização, né? Então, eu acho bem importante, quanto mais a pessoa conseguir enxergar mesmo o rosto, né? Sem efeito, sem esses filtros, né? Não é legal colocar a foto do perfil com filtro, não fica assim, não passa profissionalismo, é melhor tirar uma foto com uma boa iluminação, né? Uma foto assim, com um fundo liso, né? Sem muita informação, é uma comunicação mais clara, porque passa uma seriedade, né? Querendo ou não, a gente sempre comunica, a gente sempre fala que tudo comunica, né? Então, se vocês, por exemplo, é uma advogada, vai colocar uma foto lá de óculos de sol e biquíni, ou será que uma foto de blazer, né? Então, vai daquilo que nós queremos comunicar, porque tudo comunica, e o visual, ele é muito importante, e é o primeiro impacto, a foto do perfil, então, é algo assim, é muito importante, né? Que a gente tenha uma foto que as pessoas possam ver a nossa feição, e algumas vezes até a gente usar essa mesma foto no WhatsApp, também é legal, né? A gente ter essa foto assim como até uma referência, né? Então, o óculos escuro, a não ser que de repente tu venda óculos escuro ou, enfim, alguma coisa muito ligado com praia, eu não recomendo porque a gente não consegue olhar nos olhos, a gente não consegue ver a pessoa, né?
Perfeito. É isso. Eu acho que é isso mesmo. E aí fica aí de tarefa de casa a avaliação, né, dessa foto e ver o que vocês conseguem melhorar, né? Se é possível melhorar. Então, ficar aí anotadinho para refletir sobre essa questão da foto. Depois a gente vai para duas questões bem importantes, que é o arroba e o nome do perfil. O arroba de vocês é esse que fica aqui em cima, né? Ao lado dessa setinha e desse ícone de compartilhar entre esses dois. Esse é o arroba de vocês. E o que a gente fala? Que é importante que ele seja simples, que ele seja fácil, né? De ler e também de falar, de repetir, né? E de escrever, porque quanto mais complexo, mais eu dificulto a jornada do meu cliente, né? Ou do meu possível cliente, para que ele me encontre. Então, de forma simples, né? Se eu tiver, por exemplo, o meu sobrenome, ele é super complexo de escrever, poxa, isso não vai me facilitar, isso não vai me ajudar. Então, o que eu posso pensar aqui de alternativa, né, para facilitar aqui o meu arroba, né? Para que seja algo fácil de encontrar, sonoro, simples de escutar, simples de escrever, tá? E outra coisa importante é que a gente chama de um campo pesquisável. Então, quando alguém vai no Instagram e pesquisa por uma palavra específica, se essa palavra está no meu arroba, eu serei entregue nesses resultados de busca. Então, se alguém colocar, por exemplo, comunicação, né? E se eu tiver comunicação no meu arroba, provavelmente eu vou aparecer como um resultado para essa pessoa, né? Instagram, marketing, a palavra que eu usar no meu arroba, se ela for pesquisada, eu tenho grande chance de ser encontrada. Então, considerem esse campo um campo importante também para pesquisa. Mas ele não é o único. O outro campo que é pesquisável também é esse que fica abaixo da foto ali, da imagem do perfil, que é essa primeira linha em negrito. Então, essa linha em negrito, ela também é pesquisável. Então, a gente pode dividir essa questão dos termos pesquisáveis entre o arroba e essa primeira linha. No caso aqui, a Maíra usou, né, o nome dela, Maíra, né, colocou uma barra, timol, barra, silocimol, água magnetizada. Então, se a pessoa pesquisar por timol, por água magnetizada ou silocimol, sempre vai encontrar a Maíra, ou ainda pelo nome dela, né? Então, ela usou estrategicamente vários termos que podem ser buscados e ela ser, então, dessa forma encontrada, né? Porque esses termos estão neste campo. Então, é importante ser estratégico aqui e a gente usar os recursos que a gente tem disponível, né, gratuitamente a nosso favor, tá bom? Maíra, quer considerar alguma coisa? Nesse caso, Gi, esse Instagram eu já tinha, não tinha muitos seguidores quando eu comecei a empreender com a Timol, eu tinha menos de 3 mil seguidores, mas eu já tinha esse Instagram, maíra.fontoura, né? Então, eu acho interessante quando a gente usa o nosso nome, nosso sobrenome, se não for um sobrenome muito difícil, principalmente, por quê? Às vezes tu tem um colega de colégio, às vezes até um parente, às vezes um colega de faculdade. Nossa, será que a Maíra tem Instagram? Ah, o nome dela é Maíra Fontoura, eu vou digitar aqui. Né? Então, eu sempre pensei por esse lado, usar o meu nome e o meu sobrenome, sendo que não é muito difícil, né? E as pessoas me encontrarem. Aí, quando eu comecei a fazer os meus cursos com a Gi, né, minha mentora, eu entendi que essa primeira linha era uma primeira linha pesquisável. Então, como eu já tinha o meu nome lá no arroba, eu pensei, vou usar essa primeira linha de maneira estratégica. E eu estou sempre mudando e testando. E até uma curiosidade que esses dias uma pessoa estava procurando uma pessoa que se chamava Maíra Timo. Maíra Timo. E aí digitou Maíra Timo no Instagram e apareceu o meu Instagram. Então, quer dizer que o Timol também já estava ali na jogada, né? Então, por exemplo, a pessoa ela é arquiteta e urbanista. Então, vocês possivelmente vão ver uma pessoa que vai colocar ali, ó, Renata Ferreira / arquiteta e urbanista. Por quê? Porque ela quer que se as pessoas procurem arquitetas ali no Instagram, a encontrem. Então, eu acho, Gi, um desperdício eu colocar, por exemplo, maíra.fontoura é o meu arroba. Eu vou lá e vou colocar na primeira linha, Maíra Fontoura. Só isso, né? Então, eu estou perdendo esse recurso
Gente, esse recurso, a maioria das pessoas não conhece. Eu me lembro que quando a Gi me falou, eu fiquei tipo, uau, né? E fez toda a diferença no meu desempenho, porque já faz muitos anos que eu sei dessa informação que nós estamos passando aqui para vocês. E outra coisa que eu acho interessante, Gi, é o seguinte, falando de arroba, por exemplo, eu gosto de comentar assim, ó, tô lá na padaria, tô lá no supermercado, encontrei alguém, trocamos uma ideia, não tivemos muito tempo, me segue lá no Instagram, qual é o teu Instagram? Maíra.fontoura. Não tá muito difícil. Agora, imagina só se eu falasse assim, é Maíra, underline, tem gente que nem sabe o que é underline, Maíra, underline, Fontoura, barra, ponto, isso. É muita coisa, né? Então, quanto mais simples possível, e também nunca colocar 1997, nossa, ficou horroroso, né? Tem que pensar, assim, de uma forma estratégica, de uma forma também mais elegante, colocar um monte de número não fica legal, né? Então, no meu caso, eu achei mais interessante colocar assim só o meu nome, porque eu consegui fazer, né? Assim, só o meu nome e sobrenome. E até mesmo, Gi, eu gosto de dar uma ideia assim para a pessoa. Vamos supor que ela trabalha no mesmo ramo que eu, ela é representante da Timol, ou enfim, algum outro negócio que ela é um franqueado. Eu não sei se é muito assertivo e estratégico ela trazer no próprio nome dela, tem que pensar muito bem do que ela trazer um assunto um pouco mais genérico, tá? Porque falando sempre que o Instagram é uma rede social de relacionamento, às vezes tu não ficar parecendo que tu quer vender o tempo todo, né? Mas a pessoa tá ali para se relacionar contigo, para tu se tornar uma profissional reconhecida, aonde tu vai trazer conteúdo de qualidade, né? Então, talvez não seja muito estratégico colocar no arroba o nome da empresa. É uma sugestão minha, é algo que realmente tem que ser analisado. Por exemplo, eu, às vezes, quando dou uma orientação individual, eu falo assim: tem uma pessoa na minha equipe que é a Karen, ela é nutricionista. Eu falei, Karen, eu acho muito mais assertivo tu colocar Karen.nutri do que tu colocar Karen.timol, por exemplo. Isso é um exemplo real, né, que aconteceu. Por quê? Porque tu estás ali trazendo informações sobre o universo da nutrição. Ela é vegana, né? Então ela vai trazer esses assuntos. Ela teve problemas muito sérios com nutrição, com intestino. Então, às vezes eu acho que no arroba e na primeira linha, trazer um pouco mais também da tua formação profissional de seja estratégico. Perfeito. Acho que está correto, é isso mesmo. Acho que por isso que a gente fala muito, é muito difícil essa questão das regras, né? Eu acho que a gente tem norte, mas regra não existe, porque a gente precisa realmente avaliar o que faz sentido. E aí, por isso que eu disse que é interessante que vocês usem a rede de suporte que vocês têm, né? E tirem dúvidas, peçam orientação, porque senão a gente pode acabar utilizando de forma pouco assertiva, né? E aí, realmente, essa questão de repetir, por exemplo, a mesma coisa nos dois campos, a gente está perdendo caracteres, né? Perdendo ali algumas letras que a gente poderia estar usando para outra palavra que poderia, daqui a pouco, nos trazer algum outro resultado, né? Em questão de pesquisa. Então, pensem, avaliem, e conversem, né? Busquem orientação também, se quiserem trocar uma ideia, a gente está sempre à disposição, né? Então, vamos adiante. Depois da questão do nome e do arroba, a gente vai falar sobre o que vem logo abaixo. Até então, até o momento, esse campo do que não é negrito aqui embaixo dessa linha, ele não é pesquisável, ele não vai indexar nas pesquisas dentro do Instagram, mas serve para aquilo que a gente falou, muito importante para trazer clareza para quem está chegando. Então, pensem em deixar ali informações que são de fato relevantes. O que vocês fazem, com o que vocês trabalham, então daqui a pouco foquem no benefício, né, do que vocês oferecem. A Maíra colocou, vamos ler o da Maíra, colocou a verdade que não te contaram sobre a água.
conteúdo nos stories, então ela faz um convite para a pessoa consumir o conteúdo dela no story, né? Porque ela faz bastante story, mais para frente a gente vai falar sobre isso. Isso é muito importante e muito assertivo. Colocou que ela é uma franqueada da Tmall, né? Compras pelo WhatsApp, né? E convida para... Como é que tu colocou ali? Seja franqueada também. Então, convidou para também participar dessa rede, né? E dessa oportunidade de negócio. E aí ela colocou fale comigo e o link. E o link é o link para o WhatsApp. Tá ok, acho que tá uma... Pode falar. Nesse caso, Gi, eu coloquei, como eu falei antes, eu mudo muito a minha bio. Então, aqui é o que eu quero falar nesse momento. Por exemplo, muitas pessoas, o meu Instagram realmente se transformou em uma máquina de vendas, que é o nome desse curso, e as pessoas querem saber como eu compro, como eu compro, como eu compro. Então, eu acabei levando para a bio compras via WhatsApp, porque é uma dor das pessoas, é uma dúvida que muitas pessoas têm. Então, eu acabei colocando já para dar uma facilitada, né? Então, eu coloquei ali a verdade que não te contaram sobre água, porque eu trago muito conteúdo sobre água, muito relevante, conteúdo nos stories, porque todos os dias tem conteúdo mesmo nos stories. Uhum. Coloquei franqueada Tmall, né? Porque eu quero também exaltar a empresa que eu faço parte, compras via WhatsApp, porque as pessoas estão me perguntando muito isso, né? E seja um franqueado também, porque agora eu também estou expandindo a minha rede. Agora, o que eu sempre indico para as pessoas, por exemplo, pessoas que trabalham com a Tmall ou com algum outro produto, é que coloque algo também que chancele, por exemplo, tecnologia comprovada, tecnologia é pioneiro a nível mundial, estudo científico, mais de tantos mil clientes satisfeitos, né? Então, nessa parte ali, trazer um pouquinho mais de consistência, né? Aí vamos supor que tu é aí uma arquiteta, que eu falei antes, né? Então, sei lá, mais de 200 projetos realizados, 200 obras, né? Ou se tu é uma esteticista, né? Criadora do método tal, né? Quando a gente traz um pouquinho mais, assim, de autoridade ali, né? Para que a pessoa veja, poxa, ela é uma pessoa que eu posso confiar, uma pessoa, né? Trazer algo que seja um diferencial teu, ali, né, para a tua bio, porque a bio ali é um cartão de visitas, né? Então, dependendo, como eu sempre falo, se a pessoa é representante da Tmall ou de outra marca ou não, mas ela tem alguma formação, né, pós-graduada em tal coisa, mas assim, não muito extenso, não é um currículo, é algo que seja um diferencial, né? E claro, se a pessoa daqui a pouco ela tem uma loja física, um escritório, ou ela atende regional, essa palavra tem que estar com certeza na bio, né? Por exemplo, se eu tenho um salão de beleza, eu tenho que na bio já saber que esse salão de beleza fica em Garopaba, porque é importantíssimo. Se a gente seguir aqui, ó, exatamente, aí a gente tem a questão do produto e do serviço, né? Para a gente falar um pouquinho sobre o que a gente entrega, né? E aí, claro, o legal é sempre focar no benefício, né? E aí acho que a Maíra é muito assertiva quando ela faz essa frase, que é a verdade, né, que não te contaram sobre a água, porque ela traz muito conteúdo e muita informação. Então, é uma forma de dizer que ela trabalha com isso, com saúde, com água, né? Mas sem ser óbvia, que isso também é legal, né? Então, é interessante a gente trazer as coisas nem sempre do jeito mais óbvio. Então, pensar numa forma criativa e diferente de falar. Então, isso eu achei muito legal. Na sequência, a gente vai ter essa questão da cidade e da região. E aí, aqui eu trouxe as coisas numa ordem que eu considero mais interessante, tá? Para vocês pensarem. Então, praticamente aqui, a ordem que eu trago como sugestão é a ordem que a Maíra usou no dela. Por isso que eu acho que ficou, assim, bem legal até de exemplo aqui, esse print que a gente colocou. Então, cidade e região, depois contexto de credibilidade, é isso que a Maíra falou. Eu aprendi direitinho, né? Tá muito bom. Aí, então, vocês vão trazer um pouquinho de credibilidade. Por que a pessoa, né, pode considerar vocês uma opção mesmo de profissional, né, para orientar, para ajudar ela, seja
lá com aquilo, né, que vocês venham a trabalhar. Então, qual que é o contexto de credibilidade de vocês? É número de trabalhos já realizados? É regiões do Brasil, do país que vocês já atenderam, né? É a quantidade, vamos imaginar alguém que trabalha com alimentação. Poderia ser aqui o número de quilos de farinha já usada em produtos, né, já produzidos. Então, assim, vocês podem usar vários itens aqui para contextualizar a questão da credibilidade, né, da jornada, horas de estudo, né, horas de trabalho, anos de trabalho, então tudo isso conta aqui. É importante vocês dizer o que a pessoa encontra no link. Então, quando a gente coloca o link da bio, que é esse símbolozinho que tem aqui, ó, isso aqui é o link, isso é muito importante porque a gente facilita a jornada da pessoa, ela já clica para avançar, seja para ir para uma conversa no WhatsApp, seja para ir para onde vocês queiram direcionar essa pessoa. Mas é legal dizer para onde tu está direcionando, porque nem sempre fica claro ali. Agora a gente até consegue, né, colocar, antigamente não era possível, colocar um rótulo no link. Então, tu consegue colocar o nome de onde ela está. Por exemplo, se for o WhatsApp, tu consegue renomear ali e colocar o WhatsApp. Ou loja online, por exemplo, né? Vocês podem colocar um rótulo ali. Mas, se quiser fazer um convite para esse local, né? Vocês podem, em cima, antes do link, fazer esse convite, essa chamada. E aí vai colocar o link. Esse aqui é um atalho, né? Para quem quiser aí colocar o WhatsApp. Então, pode usar esse caminho, né? Digitar ali no link wa.me/55DDD e o número do telefone, com o 9, né, extra, que já não é tão novo, já é antigo a história do 9, mas coloca com o 9 a mais aquele. E depois vai ter, para quem tiver, né, endereço físico, tiver ponto comercial mesmo, vocês podem colocar esse endereço, ele vai ficar disponível aqui embaixo desse link da bio, e se alguém clicar nesse link, direciona para o Maps, e o Maps dá a rota, né, para a pessoa poder encontrar o endereço de vocês. Então, é uma opção bastante interessante de ter, e tem muita gente que não usa. Tem muita gente que não coloca o endereço, tem muita gente que não coloca link na bio, e o que a gente sente é que perde a oportunidade de passar mais profissionalismo, mais credibilidade, né? Uma bio que não está bem organizada, a sensação sempre é, será que eu posso confiar nesse profissional? Será que ele é sério? Será que é? Porque a gente faz inconscientemente isso não é racional. A gente não analisa isso de forma fria, né? E pensa, será que eu posso confiar? Não, o olho bate e o cérebro lê muito rapidamente. E ele entende que tem um ruído na comunicação. Ele sente que não está ok. E por sentir que não está ok, ele desconsidera aquele profissional. Então, isso é bem importante. Certo? Quanto mais humanizado a gente puder, né, trazer personalidade, trazer a nossa identidade aqui, é super importante. E o que eu sempre recomendo também mais um item importante dessa lista, todos aqui são super valiosos, é a questão do arroba e das hashtags. Porque toda vez que a gente coloca algo que é clicável, a gente faz um convite para a pessoa sair dali, clicar num link e ir para outro lugar. Nesse momento, a gente fez um esforço para trazer a pessoa até aqui. Então, a gente não quer perder essa pessoa justamente quando ela chegou. Então, quando a gente coloca um arroba mencionando alguém ou uma hashtag que vai gerar uma certa curiosidade, a gente faz, né, esse convite para a pessoa clicar e aí a gente sabe o quanto hoje a gente se distrai facilmente, são muitos estímulos. Uma vez que a pessoa sai, talvez ela não retorne naquele momento e a gente perdeu oportunidades, né? Então, evitar qualquer coisa clicável na bio, certo? Maíra? Sabe uma coisa que eu percebo muito, Gi? É como a Gi sempre me ensina, né? Temos que ser estratégicos o tempo todo, 100% do tempo. A gente está falando aqui em transformar o Instagram em uma máquina de vendas, ok? Então, a gente imagina que estamos falando aqui com pessoas que querem vender, né? No final, o empreendedor, ele quer vender. E a gente tem que pensar assim, ó,
Será que faz sentido eu colocar, por exemplo, casada com @shaperfernandosantos? Faz sentido? Né? Para mim não faz sentido nenhum, até porque a pessoa vai para o Instagram dele e daí, né? E se a pessoa que está entrando no meu perfil, ela quer saber com quem eu sou casada? Né? Então tem gente que coloca assim, mãe de 4, nananã. Tá, dependendo se ela é um perfil que ela fala sobre maternidade, nananã, ok. Mas assim, noiva do fulano de tal, casada com tal, mãe de nananã. Gente, aqui são linhas estratégicas, né? A gente não pode de jeito nenhum desperdiçar, nem desperdiçar caracteres, vamos usar todos, né? Outra coisa que eu já vi muita gente falar, falando agora do nosso ramo, por exemplo, quem é representante Timol, a pessoa colocar o arroba da empresa ali, arroba Timol oficial, de jeito nenhum. Por que a gente quer mandar as pessoas para lá? Se eu sou representante, né? Então, a pessoa, por exemplo, ela é uma revendedora da Natura, Natura oficial. Não, a gente não quer mandar a pessoa para lugar nenhum. A gente quer que ela fique ali, que ela role mais um pouquinho e que ela vá para os destaques, né? Esse é o caminho estratégico e inteligente, intencional da gente fazer. Então, a mesma coisa a hashtag, né? Vou colocar lá hashtag água magnetizada. Não, não faz sentido, porque eu não quero que a pessoa clique em nada, a não ser no meu WhatsApp. No meu WhatsApp eu quero que ela clique, né? Então, geralmente, o que eu recomendo mesmo que coloque é o WhatsApp. Ah, mas a gente tem loja virtual? Sim, a gente tem loja virtual. Mas dificilmente, gente, eu falo experiência própria, tá? 1 ano e meio que eu tô nesse negócio. A pessoa não vai clicar na minha loja virtual, vai lá, vai fazer uma compra e deu. Não vai. Infelizmente, eu sinto te informar que isso não vai acontecer. Por quê? Porque a gente tem que pensar na jornada de compra do cliente. O produto que eu represento, que muitos de vocês representam, é algo específico. Em primeiro lugar, a pessoa nem sabe que precisa mudar a qualidade da água. A maioria das pessoas não sabe, acha que a água é tudo igual. Então, dificilmente ela vai entrar lá, nossa, R$ 990, barato, vou comprar, comprei. Não, ela precisa de uma orientação, ela tem que saber qual é o modelo para a família dela que mais se adapta. Então, eu sempre falo, mandar para o WhatsApp é o mais assertivo em quase 100% dos negócios, porque as pessoas querem um atendimento humanizado. Em um cenário que a inteligência artificial, que o atendimento automático, robotizado está tão em alta, quando nós oferecemos um atendimento humanizado, por mais que isso nos dê mais trabalho, mas é mais assertivo. Se eu A sei... taxa de conversão sobe, né? Exatamente. Vocês E têm que pensar falo nisso. na Quantas prática, pessoas? né? Na Sempre prática. pensar. Eu já Avalia o testei várias seguinte. coisas. Eu já testei. Avalia assim, ó. Avalia quantas pessoas chegam até vocês de alguma forma, seja no WhatsApp, seja no Instagram, e avalia quantas de fato compram. Isso é muito importante. Então, à medida que vocês fazem essa avaliação, ó, hoje eu atendi 10 pessoas. Ah, eu vendi 5, uma taxa de conversão de 50%, né? Mas assim, quanto mais estrutura a gente dá para essa pessoa que chega, atendimento, atenção, orientação, né? Quanto mais a gente entrega, maior a taxa de conversão, né? Muito difícil hoje converter num primeiro clique, na chegada. Então, o WhatsApp, ele realmente, principalmente para produtos de ticket mais alto, quanto maior o valor do ticket, maior é, né? O tempo que a pessoa leva para decidir e a demanda que ela vai ter ali contigo para poder realmente decidir por comprar. Então, essa conversa, esse atendimento, ele vai ser muito importante. Então, entender essa jornada, transmitir a segurança e a confiança e informação de qualidade, eu diria que é a base, né, desse trabalho. Dependendo se a pessoa, por exemplo, eu tenho uma loja online, eu tenho uma loja que vende produtos de ticket baixo. Mesmo assim, eu ainda acho interessante ter o site e o WhatsApp. Em algum momento da bio tem que ter o WhatsApp, porque as pessoas querem tirar dúvidas e elas querem tirar as dúvidas na hora. Hoje em dia é tudo instantâneo.
A pessoa quer tudo para Aí, ontem, né? Então, aí, eu acho importante ter o contato do WhatsApp. Gente, eu já deixei de fazer muitos negócios, não foram poucos, muitos, porque eu não encontrei o WhatsApp da empresa. Não uhum, encontrei, e não interessa se é uma empresa gigantesca. Ela tem que ter um WhatsApp de atendimento, tem que ter um time ali, de preferência de humanos, essa é a minha opinião, atendendo. Porque isso vai fazer diferença, vai fazer. E um bom atendimento faz muita diferença. Um bom atendimento, vendas, né? Então, faz diferença. Eu acho muito importante ter o link do WhatsApp sempre da pessoa. E a pessoa responder, né? Também tem essa. eu ia dizer, acho que um grande diferencial hoje em dia é o tempo de resposta. Até foi interessante porque a gente recentemente fez um encontro, um evento presencial, e essa foi uma das coisas que eu perguntei no evento. Eu disse: o que que hoje para vocês faz diferença na hora de comprar, né? De decidir de fato por um fornecedor ou outro. E muitas pessoas falaram sobre isso, sobre o tempo de resposta. Quem responde primeiro e melhor leva, né? Então, a importância do tempo de resposta, né? Então, essa é uma outra questão importante, que não é especificamente sobre a bio, mas eu acho que é aí um ponto importante a ser considerado. Em todas as aulas, né, Gi, nós estaremos trazendo também a questão do marketing sempre junto, até pela nossa formação, pela nossa expertise. Então, a gente sempre vai estar trazendo aqui para vocês alguns insights, né? Creio que são muitos insights e muitas dicas que são valiosas, porque, como a gente sempre fala, tudo comunica. Então, são pequenos detalhes, na verdade, são os detalhes sempre que fazem a diferença. E essa aula, eu sempre digo, é uma aula importantíssima. Eu já dei muito essa aula para as pessoas que fazem parte da minha rede. E, gente, uma bio bem escrita, sem erros, não pode ter erro de português de jeito nenhum. Tem que ter a pontuação necessária, tem que ter os espaços. É muito importante, porque são detalhes que fazem toda a diferença, como a Gi falou, às vezes até de maneira inconsciente. De maneira inconsciente, a gente olha, a gente não está querendo reparar, mas o nosso cérebro repara. Então, quando a gente tem essa foto clara, quando a gente tem as informações claras, as informações bem escritas, quando a gente tem um link que a gente pode se comunicar direto com a pessoa, faz toda a diferença, com certeza. Perfeito. Eu acho que sobre essa aula era isso. E a gente se vê na próxima aula e a gente vai falar sobre destaques. E lembrando o que é muito importante, a cada aula já termina a aula e já vai lá e coloca em prática. Não deixa nunca para depois, não assiste outra aula sem ter feito essa primeira etapa, porque assim vocês vão conseguindo já ver o resultado, vocês já vão analisando, já vão vendo como está ficando, vocês já vão mexendo. Então, hoje, terminou aqui a aula, já de preferência no dia de hoje, já vai, já mexe. Se precisar, volta à aula, assiste de novo. Se precisar, tira as dúvidas, mas é muito importante. Pega lá alguns outros profissionais referência da tua área, dá uma analisada, analisa 5, 10, 20 perfis e vocês já vão ver, já vão ter alguns insights, já vão ver o que é legal, o que não é legal, o que chama a atenção de vocês, muito importante, que a cada aula seja feita, colocado em prática, tudo que foi aprendido. Aí vocês vão estar desenvolvendo de uma forma bem assertiva, vão estar aproveitando também o conteúdo, porque ele vai estar fresquinho na cabeça. E eu sempre costumo dizer, a gente vai trazer aqui para vocês o conteúdo e as estratégias, mas a parte importantíssima vai ficar com quem vai estar executando. Nós não vamos chegar lá, com licença, vou fazer. Não, essa é a parte de vocês. Se vocês se comprometerem com vocês mesmos de colocar em prática, a gente garante que resultado vai ter. Esse aqui é o nosso 50%, né, Maíra? O outro 50% é deles. E eu acho que grande parte do teu resultado e do teu sucesso, Maíra, é aquele
aquela frase que pode ser clichê, mas é clichê porque é um fato. É um pouco, né? Todo dia um pouco todo dia. E aí é nisso que a gente avança, é desse jeitinho que a gente vai avançando. Então é sempre fazendo um pouquinho todo dia, um pouquinho todo dia. Certo? Exatamente. Então, Eu até a acho que próxima aula. hoje, só para finalizar, se as Oi. pessoas tiverem, então, isso que tu falou que foi bem importante, sabe? Por exemplo, nós somos mulheres, somos empreendedoras, somos mãe, e muitas pessoas que vão assistir a aula também estão nessa vibe. Eu acho que se eu tivesse que tirar um dia da minha semana para fazer só isso, eu não ia conseguir. Então, um pouquinho todo dia, eu acho que é um detalhe bem importante, talvez até um segredinho, né? Então, olha, hoje eu vou dar atenção para minha bio. Amanhã eu vou fazer outra coisa. Mas eu acho que é bem difícil a gente tirar um dia da semana para fazer tudo. Então, cada dia eu vou fazer um pouquinho. Hoje eu vou dar uma olhada na minha bio. Hoje eu vou mudar a minha foto. Amanhã eu vou fazer outra coisa. Mas eu vou fazer, eu não vou ficar uma semana sem fazer nada. Então, é um pouquinho por dia. E eu estou aqui bem curiosa, né, para saber se o pessoal gostou dessa aula. Depois a gente quer que vocês mandem um feedback para nós. Se essa aula foi produtiva, se faltou alguma coisa que a gente vai acrescentando, né, Gi? E mais ainda, a gente quer ver depois os resultados. É importante que vocês possam, inclusive, antes de mexer, já dar um print aí na tela, para que a gente possa depois ver o antes e depois. Pode mandar no grupo, né? E a gente pode ir trocando essa ideia junto. Então, nos vemos na próxima aula.